Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Jacaré podcast. E no dia de hoje, mais uma vez, será um episódio especial para mim, pois estarei entrevistando uma pessoa que fez parte da minha formação acadêmica. Foi uma professora muito especial, que eu sempre admirei muito. Era minha professora de penal e ela é advogada, mentora, professora de penal, processual penal e direito da criança e adolescente. E seja muito bem-vinda, Inessa Trócilo. Olá, Fernanda. É um prazer imenso estar aqui no podcast Papo de Jacaré. Muito agradecida pelo convite. Quero também cumprimentar todos que estão nos assistindo, que vão acompanhar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa com esse tema tão importante. Então, espero aqui poder contribuir, trazer informações atuais acerca desse tema. A gente que agradece, Inessa. É um prazer tê-la aqui conosco. E o nosso papo de hoje é feminicídio. Sim. Inessa, o que é o feminicídio? Explica para quem não entende, muita gente faz confusão. O que você pode aí explicar para o nosso público? Ok, vamos lá. O feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio, previsto no Código Penal brasileiro. O termo feminicídio foi incluído em 2015, Sim. Então nós temos aí 9 anos, nós temos a inserção dessa qualificadora no homicídio. É considerado um crime hediondo e, especificamente, para termos um feminicídio, é necessário termos o assassinato de uma mulher pela condição do sexo feminino, em razão da condição de gênero. E haverá a prática do feminicídio quando, então, esse assassinato envolver uma violência doméstica e familiar contra a mulher ou ainda uma situação de discriminação ou de menosprezo à condição de mulher. Então, ficou bem claro o legislador especificar essa qualificadora e, além disso, Fernanda, foram também inseridas causas de aumento de pena para o autor de um feminicídio. Tá? Então, quando uma mulher é assassinada na presença física ou virtual de seus ascendentes ou de seus descendentes, infelizmente nós temos muitos registros de mulheres assassinadas na presença de seus próprios filhos, na presença de suas mães. Então, isso haverá um aumento de pena do agente nesse sentido. Quando o crime for praticado contra uma mulher que está numa situação de gravidez ou nos primeiros 3 meses de vida de seu bebê, ou ainda quando esse agressor tiver num contexto de cumprimento de medida de caráter de urgência, se ele descumprir isso e ainda matar a mulher pela condição do sexo feminino, todas essas causas são causas que aumentam a pena do agente. E parece que não sei, não é que não adianta muito, mas parece que muitos homens não ligam, acho que não vai dar em nada, não é, Inessa? A verdade é que, antecedendo ao tema do feminicídio, nós temos o tema da violência contra a mulher. Então, muitos casos de feminicídio que chegam a essa fatalidade bárbara que é o feminicídio, começaram com a prática de outras violências contra a mulher, como lesões corporais, sejam lesões corporais de natureza grave, de natureza gravíssima, a própria violência doméstica num contexto de prática de lesões leves. Temos também no Código Penal acrescentado a lesão corporal de gênero, que é quando o agente ele vai ferir uma mulher pelo fato dela ser da condição do sexo feminino, pelo fato do gênero. Então nós temos esses crimes. A mulher também, muitas das vezes, é ameaçada quando ela decide que quer terminar um tipo de relacionamento, e aí ela passa a ser vítima desse crime que afeta a sua liberdade. Então, existem outros crimes que, por vezes, primeiramente são praticados por um agressor, e aí até chegarmos numa prática extrema de feminicídio. Não é uma pré-condição, né, a vítima ter sofrido crimes anteriores. Mas na análise dos casos concretos, geralmente, quando nós verificamos o feminicídio, são histórias que estão concentradas em relacionamentos abusivos. Na maioria dos casos, o autor do feminicídio são homens, porém, nada impede uma mulher também ser autora de um feminicídio. Isso também muita gente não sabe possível, disso. Né? É uma informação importante aqui. Mulheres também podem, em suas relações, por exemplo,
homoafetivas serem autoras de feminicídio e matarem a companheira pela condição do sexo feminino, envolvendo aí a violência doméstica e familiar contra a mulher também. E pode ser, por exemplo, entre mãe e filha? Pode. Não é? Muita gente não acha... há exigência muita gente acha de que homem contra haja uma mulher. relação amorosa. Ótima pergunta. Sim. Tá? É possível, por exemplo, um pai matar a própria filha pela condição do sexo feminino, em razão dessa condição do sexo feminino, por entender que a mulher é inferiorizada, ela é subordinada, ou ela é até mesmo coisificada na cabeça e na mente do próprio agressor, do próprio autor do delito. Entendi. E existem fatores que contribuem para o feminicídio, Inessa? Alguns fatores que ajudam a contribuir? Então, aí nós precisamos falar de contexto bem importante, Fernanda, que é, infelizmente, vivenciarmos ainda uma sociedade que tem uma estrutura ainda arcaica, que é a estrutura de um preconceito contra a mulher, uma estruturação de machismo, certo? A prática do machismo, o comportamento machista, ele por muito contribui com todas as espécies de violência contra a mulher e, obviamente, inclusive a violência máxima, que seria a violência do feminicídio. E aí o entendimento de que os pensamentos, comportamentos, atitudes machistas visam a inferiorizar a mulher. É uma visão de que o homem ele é um ser superior à mulher, então por isso há esse desprezo, há esse menosprezo e até uma cultura de ódio e de coisificação da mulher. Então, a manutenção desse pensamento na sociedade, ainda dessa prática, ainda muito enraizado, Fernanda, a estrutura patriarcal, onde nós tínhamos na figura do homem a concentração de todos os poderes e de todas as decisões sobre a sua casa e sobre a sua família, onde a mulher sequer era considerada ou era ouvida, como se fosse propriedade do seu próprio marido, né, do seu próprio companheiro. Isso se estende também aos próprios filhos, sobretudo às crianças, adolescentes, as meninas, né, do gênero feminino, sendo propriedade dos seus pais. É onde também aí nós temos, infelizmente, um gravíssimo problema na violência sexual, né, em várias possibilidades de termos aí delitos e abusos sexuais contra mulheres, mas também contra crianças, contra adolescentes. E aqui eu quero destacar mais uma vez a vítima mulher, porque é o nosso tema principal aqui. E apesar de os crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, não serem especificamente crimes de gênero, as estatísticas apontam que na maior porcentagem dos crimes a vítima é uma mulher. Uma mulher. Então, nem sempre o feminicídio é o primeiro crime que vai acontecer. O problema é que muitas das vezes nós só teremos alguma interferência policial ou até judicial quando chegarmos a essa situação extrema. Então, muitas das vezes, casos como ameaças, lesões corporais, ainda que de natureza leve, são desprezadas ou não há devida atenção. Ou muitas das vezes as mulheres, na tentativa, né, de acreditarem que aquele companheiro vai melhorar, ele vai parar de ser agressivo com ela, que ele promete. Até porque depois de uma agressão nós temos os ciclos da violência, né? Vem o ciclo dele novamente se apresentar como uma pessoa romântica, compreensiva, e depois de um tempo novamente ele vem agredir novamente aquela vítima. E eu acho também, não sei se eu estou errada, desde pequena somos ensinadas que a gente tem que servir. A gente tem que estar ali para servir e tem que engolir tudo. Porque antigamente, muitas mulheres se mantinham casadas porque não tinham muita opção ou porque deveriam manter casadas e tinham que ser submissas aos maridos. Porque hoje em dia, eu acho que isso está mudando um pouco. Então, a história nos revela que nós temos um registro temporal, registro mesmo tempo, da luta das mulheres por serem reconhecidas como cidadãs, como sujeitos de direitos, como pessoas que podem realizar qualquer tipo de trabalho com capacidade intelectual igual à dos homens. Sim. No sentido de produtividade, criatividade.
Só que a história também nos revela que, de fato, há uma projeção sobre a mulher, que a mulher ela vai servir a sua casa, a sua família, servir ao seu marido, servir ao seu filho. O pensamento sobre a mulher é um pensamento serviçal, é um pensamento de serviço. E nós estamos em ascensão, cada vez mais nós temos mais abertura para falar sobre o tema, mas nós não podemos ainda esquecer que ainda há essa raiz desse julgamento sobre as mulheres, querendo limitar as mulheres, né, em relação à sua postura, a opinião daquilo que vão vestir, a opinião sobre os seus próprios comportamentos, certo? Então nós precisamos entender que a mulher ela precisa ter cada vez mais reconhecidos os seus direitos, lutar por seus direitos, identificando um relacionamento abusivo ou qualquer outro sinal de violência, ela já deve buscar pedir ajuda, porque muitas das vezes a mulher está vivenciando uma relação abusiva, por exemplo, agressiva, e ela demora para conseguir perceber, porque a mente dela já foi tão minada com pensamentos destrutivos que fazem com que ela tenha uma visão distorcida de si mesma, uma visão limitante, uma visão de que ela é incapaz, uma visão de que ela depende daquele agressor, e ela tem muita dificuldade, inclusive, de enxergar o momento que ela está vivendo, que é um momento onde ela precisa pedir ajuda e socorro, de reconhecer esse contexto de violência e de buscar ajuda. Até porque, geralmente, os agressores nos relacionamentos buscam controlar o comportamento da mulher, buscam mantê-las o mais próximo deles e a afastam completamente da sua rede de amizades, da sua própria rede familiar, né? Buscando manter cada vez mais ela isolada para que ele consiga ter espaço de controle sobre a vida da mulher. Felizmente, hoje em dia, e eu acho que as leis estão também evoluindo para isso, né? Sim. A própria existência, né, do feminicídio é uma legislação de 2015, então nós precisamos considerar que é uma legislação recente, considerando aí que o nosso Código Penal ele é da década de 40, né, de 1940, nós temos aí 9 anos da inclusão do feminicídio ao Código Penal. E anterior a essa inclusão, nós temos a Lei Maria da Penha, certo? Sim. Que é uma legislação que trouxe instrumentos e mecanismos para combater toda forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito importante. Inês, e os desafios enfrentados para o combate ao feminicídio? Então, como estávamos falando, como nós ainda temos muito enraizados falas e comportamentos machistas, e ainda essa visão, né, de coisificação da mulher, um dos grandes desafios é virarmos esse comportamento e esse pensamento que limita homens e mulheres, Fernanda, porque existem mulheres que também mantêm uma posição e pensamentos também machistas. Até por esse viés que a gente consegue compreender o porquê que também é possível uma mulher ser autora de feminicídio, certo? Muitas mulheres também acabam sendo convencidas de que elas são limitadas e são inferiores aos homens, então é como se de fato elas encarassem os homens como seres superiores e as mulheres não. Seriam seres inferiores, então por isso a mulher estaria ali sujeita a qualquer situação. Recentemente nós tivemos essa situação de um vídeo que viralizou de um homem que estava com uma mulher num elevador, e ao sair do elevador esse homem apalpou a nádega dessa mulher, praticando ali naquele momento, sem sombra de dúvidas, um crime de importunação sexual. Olha só a que ponto nós chegamos, para a gente exemplificar aqui com muita clareza dessa visão de se coisificar a mulher. A mulher estava saindo de um elevador para fazer qualquer tarefa, qualquer atividade, para voltar para casa, estava em companhia de um homem, e esse homem se sentiu livre
para poder tocar nesse corpo dessa mulher. Então é um exemplo aqui que acontece no cotidiano. E perceba que ali nesse momento, no exemplo que eu trago, não é um exemplo que há uma relação amorosa entre esse indivíduo e essa vítima. Nem a conhecia. É para mostrar essa prática que é real na sociedade de coisificação da mulher, de uma visão de inferiorização da mulher, a ponto de um homem se sentir à vontade, livre, para tocar no corpo daquela mulher, para importuná-la indevidamente, sem o seu consentimento, né, afetando e violando diretamente a sua dignidade sexual. E isso é muito comum em ônibus, metrôs, em qualquer lugar, né? Sim, sim. Às vezes é uma mulher aguardando uma consulta médica, ela está ali lutando e batalhando para poder se deslocar para o seu trabalho, e ela sofre uma importunação. Então, assim, os exemplos práticos, eles estão muito presentes. E nós precisamos, né, entender que superar esse pensamento, aí voltando até para a sua própria pergunta, né, em relação a esses desafios, os desafios é realmente nós reconhecermos, em primeiro lugar, que é real, o machismo é real, ele existe. Ainda. Muitos ainda sustentam essa visão de que a mulher é um ser inferior. Isso é combatido com informação, com debate, como a gente está fazendo aqui agora. É um tema que precisa ser debatido nas universidades, mas é um tema também que precisa fazer parte, por exemplo, na conversa entre seus amigos. Quais são as pessoas no almoço de domingo? Não precisamos de ter um evento, um congresso para a gente debater sobre o tema. Com certeza. Esses congressos e esses eventos, eles são fundamentais e de extrema importância. Mas eu estou falando de um alerta para a sociedade entender que a proteção à mulher e a luta para combater feminicídio, que é a violência fatal e extrema, mas todos os outros comportamentos atentatórios à dignidade, à integridade física, à honra, à dignidade sexual das mulheres, precisa ter uma consciência começando na casa de cada um. Onde eu preciso ensinar as minhas filhas, eu preciso ensinar os meus filhos, no meu ambiente de trabalho. Muitos ambientes de trabalho são ambientes que hostilizam as mulheres. Nós temos vários casos de assédio contra as mulheres no trabalho. Então, é uma temática que precisa fazer parte do cotidiano de uma maneira orgânica, e precisamos, sim, dos eventos, dos congressos, para aprofundarmos esses debates, né? A prova disso é que o próprio legislador, atento a esse comportamento violento, tem inserido novos crimes no Código Penal, novos crimes e crimes de gênero, crimes onde a vítima específica é a mulher, como eu citei aqui já, a lesão corporal de gênero, a violência psicológica contra a mulher, que tem a vítima especificada a mulher, e pela condição desse sexo feminino. E você falar em violência psicológica, começa ali, né, na violência psicológica, né, Inês? Começa aos poucos. Então, esse início pode ser por meio da violência psicológica, mas também pode ser diretamente por meio da violência física, Fernanda. Porque a violência psicológica, para efeitos efetivamente penais, ela exige que o agente cause um dano emocional a essa vítima, por meio de todas essas ações que visem a controlar o comportamento, a manipular, a chantagear, a isolar essa mulher, fazendo com que ela perca a sua autonomia. Ela tem dificuldade para ter a sua própria autonomia. E vítimas de violência psicológica, diferentemente, por exemplo, de vítimas de uma violência física, onde, por exemplo, em termos de prova, vai ser realizado um exame de corpo de delito, e por meio desse exame você consegue comprovar que a facada foi desferida, o soco produziu o hematoma. Já na violência psicológica, essa marca fica na alma. Então você não vai ter um exame de corpo de delito que vai fazer aí um exame aprofundado da alma. Então, como nós estamos falando de uma violência psicológica, é fundamental, por exemplo, termos uma comprovação por meio de um laudo psicológico ou psiquiátrico que realmente confirme aí esse dano emocional causado, sofrido pela mulher diante dessa relação abusiva, né, de uma violência psicológica. Então, o contexto da violência pode ser iniciado por meio da violência psicológica, por meio da violência física, e em alguns contextos essas violências estão misturadas, né? Violência chama violência. Sim. Violência atrai violência.
certo? Então, às vezes, começou com uma violência física e agora já há uma violência psicológica. A forma como aquele agressor trata aquela mulher é xingando, denegrindo aí a sua imagem e a sua honra, controlando o seu comportamento o tempo todo. Ele aponta o tempo todo que tudo que ela fala, tudo que ela pensa, tudo que ela tenta expressar é errado. Ela precisa pensar como ele quer, como esse agressor quer. Então ela perde aí a sua própria autonomia. Inês, e os mitos e equívocos comuns sobre o feminicídio? Então, um deles, né, acredito que a gente já até mencionou aqui, você até fez esse destaque, a achar que somente há feminicídio, por exemplo, se o crime envolver um relacionamento amoroso entre o agressor e a vítima. Isso não é requisito prévio do crime, porém, a maioria dos casos de feminicídio envolvem um agente que, de alguma forma, manteve um relacionamento com aquela vítima. Às vezes é um ex-marido ou o próprio marido. Então, às vezes, a mulher está tentando sair daquela relação, sair daquele local, sair daquela casa, daquela residência, e ela é impedida disso, certo? Ela é mantida, às vezes, em cárcere privado, mantida privada de liberdade, que já é um outro tipo de violência também, afetando a própria liberdade individual dessa mulher. Então, fique bem claro que a existência do crime de feminicídio não exige especificamente que esse sujeito ativo mantenha um tipo de relacionamento. Vou dar um exemplo. Imagina que um homem, por não aceitar que uma mulher possa dirigir um caminhão, uma Scania, um caminhoneiro em uma parada, por exemplo, ele se depara com uma mulher caminhoneira, estaciona a sua Scania e vai ali fazer a utilização de um banheiro, vai fazer uma refeição naquele determinado restaurante, só que ele se incomoda com a presença dessa mulher. Para ele, na cabeça dele, mulheres não são capazes de dirigir uma Scania, não são capazes de estar em uma estrada. Isso é exclusivo dos homens. E ele, em dado momento, decide matá-la por essa discriminação e esse menosprezo à condição de mulher. Caracteriza um feminicídio. E uma outra observação aqui, uma informação importante: todo crime, todo assassinato de mulher é feminicídio? Também não. Sim. Para ser feminicídio, é necessário que o crime seja praticado contra a mulher pela razão da condição do sexo feminino, pela razão do gênero. Então, isso aí especificado, é um requisito previsto na lei. O direito penal, ele trabalha o tempo todo com respeito ao princípio da legalidade. Então, não, de forma muito clara, a gente afirma aqui que nem todo, né, assassinato de uma mulher vai se caracterizar especificamente um feminicídio. Pode ser um homicídio, onde a vítima é mulher, e você pode ter uma outra qualificadora, ou não há uma qualificadora, e você tem que analisar o caso concreto. Porque às vezes as pessoas confundem muito. Porque pode ser um assalto, alguma coisa, acabou matando aquela mulher, não é porque ela era mulher, né? As pessoas acabam confundindo. Perfeito. Aí a gente teria até um outro contexto que seria um crime patrimonial, né? Tem vamos imaginar, a mulher assaltada, no contexto do assalto, aquela violência produziu a morte daquela mulher. Então isso aí já é um outro crime chamado latrocínio, que é um roubo qualificado pela morte da vítima, mas não é porque houve, né, um resultado morte de uma mulher que isso vai ser analisado como um feminicídio. Que acaba virando uma confusão na cabeça das pessoas. Inês, quais os recursos disponíveis para as vítimas de violência doméstica familiar? Então, Fernanda, esse é um ponto muito importante. Nós temos tido cada vez mais, devido às pesquisas e a toda a visibilidade que o tema tem trazido, tá? Ações que visam a preservar, a proteger e a prevenir a violência doméstica contra a mulher. Então, nós temos programas que têm o objetivo de atender mulheres vítimas de violência doméstica familiar. Cada mulher em seu município deve buscar informações. Qual é o programa que a minha cidade tem de amparo à mulher vítima de violência doméstica? Geralmente, esses programas, eles são estruturados com uma equipe técnica, com psicólogo, com advogada para a realização das orientações jurídicas necessárias acerca dos direitos daquelas mulheres. Assistente social,
certo? Uma equipe multidisciplinar que prestam ali atendimento visando orientar essas mulheres, sim, visando restaurar a autoestima dessas mulheres e trazendo o tema para uma roda de conversa, né? Para que essas mulheres possam se sentir acolhidas, para que elas possam se fortalecer e seguirem as suas vidas, construindo suas histórias, acreditando em suas capacidades, buscando trabalho, buscando conhecimento por meio de estudo, sabe? Crescendo pessoalmente. Além disso, nós temos vários estados já adotando também a utilização de aplicativos, tá? Aplicativos em que uma mulher, por exemplo, que está dentro de um ônibus e ela está sendo ali importunada sexualmente, ou um homem, por meio de violência, tentou arrastá-la para uma rua mais deserta com a intenção de praticar algum crime sexual contra ela. Nesse sentido, por meio de um aplicativo, ativando esse aplicativo traz informação direta e a conecta com a autoridade policial para que no tempo mais rápido possível essa mulher possa ser ali amparada pela autoridade e o agressor possa ser preso em flagrante delito, por exemplo. Então temos a utilização de aplicativos. Foi também lançada uma campanha chamada Campanha do Sinal Vermelho, tá? Onde as mulheres elas fazem um X na palma da mão e ao chegar em algum local, ao chegar, por exemplo, numa farmácia, mostrando a mão com esse sinal desse X vermelho, é um sinal de que ela está pedindo ajuda, ela está pedindo socorro, que ela está vivenciando um contexto de violência doméstica e familiar. Então são algumas ações, tanto de prevenção quanto de pedido de ajuda para essas mulheres. E temos todo o trabalho mesmo de restauração dessa dignidade das mulheres que já vivenciaram aí toda forma de violência. As que sobreviveram ao feminicídio, né, que foram vítimas de tentativa, por exemplo, né, o resgate, sobretudo aí, da sua segurança pessoal, o resgate da sua dignidade, da sua autoconfiança, também é importante. Então, ela buscar também auxílio terapêutico. Sim. Então, é muito importante a gente informar aqui que existe também nos municípios, e deve ser cobrado do poder público, né, políticas públicas voltadas a esse atendimento às mulheres e também de forma gratuita. Tá? Então, o acompanhamento psicológico necessário e, sem sombra de dúvidas também, Fernanda, destacar aqui o apoio familiar. É isso que eu ia mencionar isso, que muitas não têm o apoio familiar, dependem do marido financeiramente, o que acaba também deixando elas muito presas a esse relacionamento, às vezes por causa dos filhos, porque às vezes tem criança pequena, acha que vai passar necessidade e acaba ficando presa ali naquele ciclo de violência. De violência. Sim, sim. Na verdade, romper o ciclo da violência não é fácil. Sobretudo se essa violência ela está contextualizada na violência doméstica e familiar, e você tem aí esse agressor, o marido, o companheiro, tá? Alguém que mantém domínio sobre ela e que muitas das vezes proíbe ela de trabalhar para que ela realmente crie uma relação ainda maior de dependência financeira e econômica dela. Então, realmente, essa realidade dificulta, tá? Por vezes, a mulher conseguir tomar a decisão de buscar ajuda para sair desse contexto de violência e evitar aí, com esse comportamento dela sair, buscar ajuda, evitar aí a situação extrema do feminicídio, onde nós temos aí as mulheres, quando temos o feminicídio, que nós vamos passar a ter uma atualização de números, tá? O que eu trago aqui de informação que nesses 9 anos da lei do feminicídio, informação passada por pesquisa informada pela Folha de São Paulo, nós já tivemos o registro de mais de 10 mil casos de feminicídio nesses últimos 9 anos. 2023 foi um ano que batemos o recorde em relação aos casos de feminicídio, e nesse primeiro trimestre de 2024 nós também tivemos um índice muito alto dos casos de feminicídio e também, paralelamente, dos casos de violência contra a mulher de uma forma geral. Isso nos assusta muito, porque temos tido mais informação, mais debate sobre o tema, mas ainda assim nós temos visto essa cultura de ódio às mulheres ainda muito presente.
ainda muito presente. Por isso que a gente precisa acreditar na informação, na educação, de não acharmos que o tema é frescura, o tema tá... Vamos falar de outra coisa. Não, precisamos sempre falar do combate à violência contra a mulher e dessa conscientização de fortalecimento das mulheres, de reconhecermos as mulheres como sujeitos de direitos, pessoas capazes e capazes de serem o que elas quiserem, em todas as áreas, em todos os aspectos. Inclusive, Fernando, se a decisão da mulher for cuidar dos filhos, cuidar da casa, essa é uma decisão dela, ela é livre para decidir, ela precisa ser igualmente respeitada como as mulheres que trabalham fora de casa, certo? Isso é importante frisar. Eu acho que isso está muito enraizado na nossa cultura, né? Infelizmente. Inês, como que a gente pode trabalhar junto para criar uma sociedade mais segura para essas mulheres? Então, em termos de segurança, né, para as mulheres, já vi palestras de orientação. Muitas mulheres buscam, por exemplo, fazerem cursos de autodefesa, até para poderem se sentir mais seguras, para poder transitarem, principalmente nos grandes centros, né, onde muitas das vezes muitas mulheres saem para trabalhar, acordam às 5 horas da manhã, precisam pegar o transporte público e só vão retornar para as suas casas, muitas das vezes à noite, em razão desses deslocamentos maiores. Então, o período noturno, sem sombra de dúvidas, é um período onde a gente tem um aumento dessas possíveis vulnerabilidades, né, de possíveis ataques. Isso eu estou falando mesmo da violência urbana, né, da violência das ruas. Então, em termos de segurança, as mulheres precisam procurar informações para autodefesa. Obviamente também se informarem evitarem os lugares onde nós temos maior índice de violência de uma maneira geral. Aí eu me refiro à própria violência urbana por uma questão de proteção. Isso não só as mulheres, mas para qualquer pessoa. A gente precisa ter esse cuidado e essa cautela. Eu sempre faço essa orientação também com uma ideia de segurança. A partir do momento que a mulher começa a se relacionar, eu volto a falar agora de relacionamento amoroso, tá? Ao primeiro sinal de violência, isso é um alerta. Quanto mais cedo essa mulher consegue se livrar de um relacionamento agressivo e abusivo, mais chances ela tem de proteger a própria vida. Sim. Porque nós não sabemos qual pessoa vai ser capaz de retirar a vida da outra. Certo? Então, os sinais de violência, eles aparecem numa relação agressiva, abusiva. O homem que trata a mulher, por exemplo, agarrando em seu pescoço, isso é violência. Arrastando-a pelo braço, isso é violência, isso não é comum. Então, é muito importante não banalizarmos a violência. Nenhuma forma de violência pode ser banalizada ou menosprezada. Isso fortalece essa ideia da busca por segurança. Então, as mulheres precisam o quê? Mulheres, busquem relações seguras. Em que sentido? Se relacionarem com pessoas que te respeitem na sua integridade física, que te respeitem na sua condição, de sua personalidade, de quem você é, os seus gostos. Relações, elas precisam ser amparadas por muito respeito, muito diálogo, para que as relações deem certo. Né? Isso é fundamental, volto a insistir, para que o caso só não seja tratado quando a gente tiver um feminicídio. Porque se a gente tiver já o feminicídio, ela perdeu a sua vida. Ainda que o autor do feminicídio possa ser punido, possa ser julgado por um tribunal do júri, já que é um crime doloso contra a vida, vai ser julgado pelo tribunal do júri, mas nada vai trazer de volta a vida daquela mulher. Obviamente, é super importante que a punição, a condenação dos autores de feminicídio ou dos autores de qualquer crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher seja exemplar, porque isso, quando a punição é aplicada, ela traz uma mensagem à sociedade. Uma mensagem no sentido de que a sociedade deve estar alerta e não querer praticar aquele comportamento, porque há uma punição para aquela conduta.
criminosa. E também traz uma prevenção específica, que é para aquele próprio agressor, para que ele não cometa novamente aquele comportamento. Há um promotor de justiça que tem feito um trabalho fantástico palestrando para autores de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, conversando diretamente com esses agressores, com palestras informativas e educativas sobre como se deve tratar uma mulher, se respeitar uma mulher, respeitar a vontade da mulher, no sentido de não invadir, não forçar uma relação sexual, por exemplo, de entender que ele não pode resolver um determinado problema em seu relacionamento com a prática da violência física, ou com a prática da ameaça, ou com a prática de uma violência psicológica. É por meio do diálogo, é por meio do respeito. E se aquela relação chegou a seu fim, ela chegou a seu fim. É preciso entender que ela não é obrigada a se manter numa relação que não faz mais sentido para ela. Entende? Então, tenho visto algumas ações muito importantes de promotores de justiça também, Fernanda. E, Nessa, você acha que a mídia pode ajudar no caso de feminicídio? O que você acha, assim? Em relação à mídia, né, com todo o seu caráter principal, que é o caráter informativo, é a principal função midiática, trazer boas informações. Sempre precisamos ter cuidado com as informações falsas, né, as chamadas fake news. Precisamos ter muito cuidado, mas a responsabilidade da vítima, da mídia nessa temática é fundamentalmente informativa. Informar a sociedade os casos, mas eu também gostaria de ver mais informado pela mídia ações que têm sido realizadas para reacender a autoestima das mulheres, né? Mostrando o caso onde a mulher vivenciou uma relação abusiva, mas por meio de ajuda, orientação de determinados programas, ela conseguiu reconstruir a própria história. Teve o apoio familiar, teve o apoio da sociedade local. Às vezes são vizinhos que vão também realizar essa rede de apoio e de proteção, certo? Nós ouvimos falar a frase popular de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas quando o tema é violência doméstica, tem que meter. Quando o tema é violência doméstica, quando a gente tem a possibilidade de uma mulher estar sendo brutalmente violentada, sendo encarcerada, mantida privada de liberdade dentro da sua própria casa. Tem que se meter, sim. Quando há uma violência que pode levar essa mulher a lesões graves, gravíssimas, tortura, à morte, é necessário informar, é necessário noticiar para que ela seja ajudada e socorrida a tempo. A tempo. Porque depois que acontecer... Para que ela não se transforme em um dado estatístico de feminicídio. Nessa, me bateu uma curiosidade agora. Você, como professora de penal, e com certeza, lógico, dá esse tema dentro de sala, você já teve algum aluno que foi contra, achando que é um exagero esse tema, alguma coisa, ou você sempre foi muito respeitada dentro de sala? Então, em relação ao tema em si, sempre me sinto muito respeitada como profissional, até porque me posiciono com uma postura profissional, seja em sala de aula, seja em outros trabalhos e outros projetos, como advogada, como mentora, até porque nós temos esse direito e buscamos esse reconhecimento profissional. Mas o que eu percebo é que, quando nós precisamos tratar de temáticas, sobretudo que envolvem temas de proteção, né, à mulher, de prevenção à violência doméstica, familiar, feminicídio, seja o que for, a gente percebe em algum momento algumas reações de intolerância. Às vezes essas reações nem são verbalizadas, tá? Mas a gente percebe quando aquele determinado assunto está incomodando, né? Como no sentido assim, isso não é importante, mas é importante. São poucas essas reações dentro aí desse tempo que eu tenho trabalhado mais diretamente com esse tema, até porque desenvolvo também pesquisas na área do direito penal de gênero, já inclusive realizando um trabalho de 1 ano de um projeto de iniciação científica sobre crimes de gênero também. Mas quando eu percebo essas falas, aí que eu enfatizo ainda mais essa importância, porque isso é às vezes muitas das vezes enraizado numa cultura
de educação mesmo. Eu fui educado dessa maneira, no sentido, na verdade, é falta da educação, né? Mas lá na minha casa, a forma de tratamento, por exemplo, do meu pai com a minha mãe era uma forma agressiva, verbalmente, né? Um comportamento onde há uma total sujeição dessa mulher. E aí, como eu cresci vendo dessa maneira, eu acabo desenvolvendo o meu comportamento também assim. E achando que é normal. E não é normal, e muitas das vezes, se a pessoa foi criada dessa maneira, ela vai precisar aprender de uma outra forma. Então, as faculdades, as universidades, elas existem também para fazer esses ajustes, para trazer esses temas a serem debatidos e informados, fazendo com que cada estudante, cada aluno possa revisar sua forma de pensar, seus próprios comportamentos machistas, como a gente já colocou aqui. Tá? A faculdade é espaço para reflexão e debate o tempo todo. Então, temas como esses precisam ser inseridos, até porque fazem parte da nossa ementa de direito penal, do nosso planejamento aí de ensino, mas vai para além das explicações técnicas, da qualificadora, da circunstância que essa qualificadora é. Então, sempre quando eu trabalho esse tema, eu trabalho no aspecto técnico, jurídico, à luz da doutrina, à luz da jurisprudência atualizada sobre os temas, mas também a gente precisa contextualizar o tema com a realidade, sabe? Com a realidade social, com essa história enraizada ao patriarcado, ao sistema patriarcal, à cultura machista ainda muito presente na sociedade. E como advogada, você já pegou algum caso de feminicídio ou alguma coisa? Atualmente, como advogada, eu tenho prestado atendimento específico na garantia de direitos às vítimas de violência doméstica e familiar, tá? Com orientações jurídicas para essas mulheres. Muitas mulheres, Fernanda, se sentem envergonhadas de falar que foram vítimas de violência. Até porque muitas mulheres se sentem culpadas por terem sido violentadas. Às vezes o pensamento da mulher no primeiro momento é: o que eu fiz de errado para eu ter sido agredida? Porque ela é levada a pensar dessa maneira. Ela que é a errada, não é? Ela que acaba sendo a errada dentro de uma visão equivocada e completamente equivocada que muitas mulheres são levadas a ter. Então, pela vergonha de não conseguirem ter mantido um relacionamento saudável, um bom relacionamento, esse relacionamento se desvirtuou para o campo da violência e ela se vê o tempo todo frustrada nessa relação, mas como a gente apontou que ela depende financeiramente desse agressor, ou ela tem filhos com ele e tem medo do que pode acontecer também com os filhos. Abro um outro parênteses aqui. Há muitos casos de mulheres que vivenciam a violência doméstica e homens que violentam suas mulheres, muitas das vezes também violentam seus filhos. Então, nós podemos ter realidades de violências aí ampliadas. A violência contra a mulher e a violência contra a criança e contra o adolescente nesse aspecto, nesse âmbito familiar também. Só fazendo essa conexão, tá? Então, é muito importante essa mulher ser acolhida com respeito, ser ouvida, não ser revitimizada, tá? Isso é muito importante. Inclusive, esse é um comportamento adotado, que tem sido adotado pelo próprio Poder Judiciário, não revitimizar a mulher quando ela vai ser ouvida, por exemplo, judicialmente, esse é o depoimento como vítima, entendeu? Para que não haja uma ampliação desse seu sofrimento, né? E que ela consiga reconstruir a própria história, tá? Então, hoje, até por conta da minha atuação profissional, eu tenho dedicado ao fortalecimento mesmo das mulheres, a esse acolhimento, a orientação jurídica acerca dos seus direitos, certo? Bacana. Inês, você quer deixar algum recadinho? Então, antes da gente deixar um recado, eu queria também acrescentar aqui e informar que no tema violência doméstica contra a mulher,
os tribunais superiores, e aí eu destaco sobretudo as decisões do Superior Tribunal de Justiça. Quase todos os dias, Fernanda, nós temos tido alguma nova decisão, tá? Sempre as novas decisões no que se refere à proteção à mulher têm cada vez mais trazido essa ênfase nessa importância dessa proteção. Sim. Por exemplo, em casos onde você tem a comprovação de que a mulher foi vítima de violência doméstica e familiar e ela tinha um filho com esse agressor, isso pode interferir hoje no estabelecimento da guarda desse filho, certo? Por quê? Agora ela não tem mais uma relação com o pai daquele filho, mas eles vivenciaram uma relação violenta, uma relação de violência. E isso é visto hoje pelo judiciário como um total demérito, obviamente, em relação ao próprio exercício do poder familiar, na criação e na educação dos filhos. Então, é um exemplo aqui que eu cito, tá, de destaques, de decisões, de posições do Superior Tribunal de Justiça, além de termos súmulas importantes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Dentre elas, eu destaco aqui a súmula que proíbe a aplicação do princípio da insignificância quando nós temos crimes que envolvem violência contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher. Então, foi só um tapa, foi só um soco. Não há que se falar de insignificância. O tema sempre é relevante e sempre será inadmissível, sempre deve ser inadmissível qualquer forma de violência contra a mulher. Hoje nós estamos destacando mais a questão da violência doméstica e familiar, mas se aplica a violência moral no trabalho, se aplica a violência urbana, que é quando às vezes homens ou qualquer outra pessoa se sente no direito de atentar contra a mulher, contra a sua dignidade, contra a sua liberdade, dignidade sexual. Então a gente reforça também isso aqui. Ok? Ok, minha querida. Inessa, olha, o nosso papo foi muito bacana, muito legal. Eu espero que isso chegue nas pessoas, que as pessoas possam abrir a mente sobre esse tema. Sim. Não acharem que é um tema bobo, que a maioria acha. É um tema muito importante. Nem batido. É um tema muito que menos batido. Então a gente precisa debater, precisa falar, precisamos informar. E você quer deixar um alô, um abraço para alguém? Então, fique à vontade. Eu primeiro, novamente, quero agradecer o convite. Quero parabenizar, né, o podcast Papo de Jacaré por ter escolhido essa temática. Tá? Demonstra também aqui a missão de vocês informativa, de temas relevantes, de temas importantes que podem contribuir à formação de uma sociedade melhor. Então, assim, vocês aqui são vozes que podem ser aí acessadas e ouvidas para pessoas que estão aí espalhadas aí pelo país, em outras cidades. Então, às vezes, quando você tiver acesso, né, ao nosso bate-papo aqui, você vai estar no seu trabalho, você vai estar chegando do trabalho em casa. Mas a semente aqui está sendo plantada mais uma vez. Certamente você já ouviu falar desse tema, mas é um tema que precisa ser trabalhado, ser discutido, ser debatido, ser prevenido também por meio de educação, informação. Certeza. Eu destaco aqui também a importância, Fernanda, das crianças serem criadas, meninos e meninas, se respeitando. Com certeza. Uma respeitabilidade dos meninos em relação às meninas, das meninas em relação aos meninos, mas principalmente já os meninos vendo nas meninas a igualdade. Sim. E não a superioridade. Que menino pode tudo. Ou a inferioridade, né? Uma visão de inferioridade em relação às meninas. Pelo contrário, as meninas devem ser encorajadas a estudar, a crescer, a se informar, assim como todas as mulheres que estão aqui nos acompanhando. Todas as mulheres têm capacidade de fazer coisas extraordinárias. Então é preciso que você confie nessa capacidade. Se você estiver vivenciando qualquer tipo de violência, busque ajuda, procure a ajuda. Se é uma situação de urgência e emergência, diz que o 190, diz que o 100, o número 100 é um número para receber denúncias variadas que atentem contra direitos humanos, e a violência contra a mulher
é uma dessas formas mais flagrantes de violação de direitos humanos. Então, busque ajuda, busque rede de apoio para que você possa se conectar de novo com você mesma, para que você possa alcançar crescimento e ser aquilo que você tem o sonho de ser. Se prepare para isso, estude e siga em frente. A minha palavra para as mulheres sempre será de incentivo, de crença na sua própria capacidade aí de crescimento. Inessa, foi uma honra te receber. Prazer, eu fiquei muito feliz. As portas estão abertas. Muito obrigada. Quando quiser voltar, falar do direito da criança e do adolescente. Podemos marcar. Falar de feminicídio, se tiver alguma coisa nova, alguma lei, pode voltar. Qualquer tema aqui. Perfeito. Tá abertas as portas para você, meu bem. Muito obrigada. Muito bom saber disso. Tá muito bom? E vocês, nossos ouvintes, a gente agradece a participação. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse episódio maravilhoso para chegar a tantas pessoas, a mulheres, quem precisar ouvir esse tema. A sociedade precisa acordar e saber que esse tema é um tema muito importante. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até mais.